Audiobook Apócrifo de João, Biblioteca de Nag Hammadi, do Códice 2, Texto 1. Apócrifo de João, o livro secreto de João, a revelação secreta de João. O ensinamento do Salvador, a revelação dos mistérios, das coisas escondidas no silêncio, e também as coisas que ele ensinou a João, seu discípulo. E aconteceu um dia, quando João, irmão de Tiago, que são os filhos de Zebedeu, ele havia subido ao templo, e um fariseu chamado Arimanes o aproximou e disse: "Onde está seu mestre a quem você seguia?" E João respondeu: "Ele retornou para o lugar de onde ele veio." O fariseu disse a ele: "Este Nazareno os enganou com ilusão. Ele encheu suas orelhas com mentiras, fechou seus corações e desviou vocês das tradições dos seus pais." Quando eu, João, ouvi estas coisas, eu abandonei o templo e fui para um lugar deserto. Eu fiquei muito angustiado em meu coração, dizendo: "Como então o Salvador foi escolhido? Por que ele foi enviado ao mundo pelo Pai dele? Quem é o Pai dele que o enviou? De que tipo é aquele Aeon para o qual nós deveríamos ir?" Pois o que ele quis dizer quando ele nos falou: "Este Aeon para o qual vocês irão é do tipo de Aeon imperecível." Mas ele não nos ensinou sobre este último. Enquanto eu estava contemplando estas coisas, imediatamente, veja, os céus se abriram, e a criação que está abaixo de todos os céus brilhou. O mundo inteiro estremeceu. Eu tive medo. No entanto, veja, na luz eu vi uma criança que ficou diante de mim. Enquanto eu o observava, ele se tornou um homem velho. E ele mudou sua aparência novamente, se tornando um jovem. Não eram vários diante de mim, mas sim uma aparência com múltiplas formas na luz. E uma aparência surgia através da outra. A aparência tinha 3 formas. Ele me disse: "João, João, por que você duvida? Ou por que você está assustado? Esta imagem não é estranha para você, é? Portanto, não seja medroso. Eu sou aquele que está com vocês sempre. Eu sou o pai. Eu sou a mãe. Eu sou o filho. Eu sou o inviolado e impoluto. Agora eu vim para te ensinar sobre o que é, o que foi e o que será, para que você conheça tanto as coisas que estão invisíveis quanto aquelas que estão visíveis, e te ensinar a respeito da raça inabalável do homem perfeito. Agora, em vista disso, levante seu rosto, para que você possa receber as coisas que eu irei te ensinar hoje, e possa contar para aqueles espíritos que são seus companheiros da raça inabalável do homem perfeito." E eu perguntei por curiosidade, e ele me disse: "A união é uma monarquia com nada acima dela. É o Deus e Pai do todo, o sagrado, o invisível, que existe acima do todo. Aquele que é o Pai de imperecibilidade, existindo como luz pura, dentro da qual nenhum olho consegue olhar. Ele é o Espírito invisível. Não é correto pensar dele como um Deus ou algo similar, porque ele supera a divindade. É um domínio que não tem nada acima dele,
para governá-lo. Porque não há nada extinto antes dele, nem ele necessita deles. Ele não necessita de vida, pois ele é eterno. Ele não precisa de nada. Ele não pode ser aperfeiçoado como se ele fosse deficiente e necessitasse de aprimoramento. Pelo contrário, ele é sempre completamente perfeito. Ele é luz. Ele não pode ser limitado, já que não há nada anterior a ele para o limitar. Ele é insondável, já que não existe ninguém anterior a ele para o examinar. Ele é imensurável, porque não há alguém anterior a ele que possa medi-lo. Ele é invisível, já que ninguém é capaz de visioná-lo. Ele é uma eternidade, existindo eternamente. Ele é inefável, já que ninguém foi capaz de compreendê-lo para falar sobre ele. Ele é inominável, já que não há ninguém anterior a ele para dar-lhe um nome. Ele é luz imensurável, o puro, que é sagrado e impoluto. Ele é inefável, sendo incorruptivelmente perfeito. Ele não é perfeição, nem bem-aventurança, nem divindade, pois ele é algo muito superior a estes. Ele não é indelimitado, nem delimitado, mas ele é algo muito superior a estes. Ele não é corpóreo nem incorpóreo. Ele não é grande nem pequeno. Ele não é uma quantidade. Ele não é uma criatura. Nem é possível que alguém o compreenda. Ele não é algo que pertença ao todo que existe. Pelo contrário, ele é algo que é melhor do que isso. Não que ele seja simplesmente superior, como se ele fosse comparável aos outros, mas ele é algo que pertence a si próprio. Ele não participa em um aeon como parte constituinte dele. O tempo não existe em relação a ele, pois qualquer um que participa em um aeon foi criado. O tempo não foi determinado a ele, já que ele não recebe nada de outro que estabelece limites, e ele não necessita de nada. Nada do todo existe antes dele. Ele é suficiente para si próprio em sua luz perfeita, porque a perfeição é majestosa. Ele é mente pura e imensurável. Ele é um aeon doador de aeon. Ele é vida doadora de vida. Ele é uma bem-aventurança, doadora de bem-aventurança. Ele é sabedoria, doadora de sabedoria. Ele é bondade, doadora de bondade. Ele é piedade e redenção, doadores de piedade. Ele é graça, doadora de graça. Não porque ele as tem, mas porque ele doa a luz imensurável e incompreensível. Como eu devo falar dele com você? Ele é um aeon indestrutível, em repouso, existindo em silêncio, em tranquilidade e sendo anterior a tudo. Pois ele é o topo de todos os aeons, e é ele quem os dá força e bondade. Porque nós não conhecemos as coisas inefáveis, e nós não compreendemos o que é imensurável, exceto por aquele que veio dele, ou seja, do Pai. Pois foi ele quem disse para nós somente. Pois é ele quem se olha na luz que o envolve, isto é, a nascente da água viva. E é ele quem doa para todos os aeons,
de todos os modos e que observa sua própria imagem visível na nascente do Espírito. É ele quem coloca a sua vontade na fonte da água-luz pura que o envolve. E seu pensamento teve uma ação, e ela surgiu, ou seja, aquela que tinha aparecido diante dele no brilho da sua luz. Este é o primeiro poder que existia antes deles todos e que veio da mente dele. Ela é o pensamento do todo, protenóia. A luz dela brilha como a luz dele. O poder perfeito, que é a imagem do Espírito puro, invisível e perfeito, é o primeiro poder, a glória de Barbelo, a glória perfeita nos aéons, a glória da revelação. Ela glorificou o Espírito puro e foi ela quem o saudou, porque graças a ele ela havia surgido. Este é o primeiro pensamento, a imagem dele. Ela se tornou o útero de tudo, pois ela, que é anterior a todos eles, ela é a mãe-pai, o primeiro homem, o Espírito Sagrado, os 3 vezes macho, os 3 vezes poderosos, o andrógeno 3 vezes nomeado, o Aéon eterno entre os invisíveis e o primeiro a vir. Ela pediu para que o Espírito puro invisível a desse previsão, e o Espírito consentiu. E quando ele havia consentido, a previsão veio, e ele ficou ao lado da presciência. Esta origina do pensamento do Espírito puro, invisível. A previsão glorificou o Espírito e Barbelo, o poder perfeito dele, porque foi por ela que ele tinha surgido. E ela pediu novamente para a conceder indestrutibilidade, e ele consentiu. Quando ele havia consentido, a indestrutibilidade veio e ficou ao lado do pensamento e da presciência. A indestrutibilidade glorificou o Espírito invisível e Barbelo, aquele pelo qual eles haviam surgido. E ela solicitou que a concedesse vida eterna. E o Espírito invisível consentiu. E quando ele havia consentido, a vida eterna veio, e eles auxiliaram e glorificaram o Espírito invisível e Barbelo, aquele pelo qual eles haviam surgido. Ela solicitou novamente para que a concedesse verdade, e o Espírito invisível consentiu. E quando ele havia consentido, a verdade surgiu. E estes auxiliaram e glorificaram o Espírito excelente invisível e Barbelo, aquele pelo qual eles haviam surgido. Este é o grupo de 5 dos aéons do Pai, que é o primeiro homem e que é a imagem do Espírito invisível, a presciência, que é Barbelo e o pensamento, a previsão, a indestrutibilidade, a vida eterna e a verdade. Este é o grupo de 5 andrógenos dos aéons, o qual é o grupo de 10 dos aéons, que é o Pai. E ele olhou para Barbelo com a luz pura que envolve o Espírito invisível e com sua centelha. E ela concebeu dele. Ele gerou uma centelha de luz
possuindo bem-aventurança, mas que não o iguala em grandeza. Esta foi uma criança unigênita, da mãe e pai, que tinha vindo. É o fruto único, o unigênito do Pai, a luz pura. E o Espírito puro invisível se alegrou pela luz que veio, que surgiu pelo primeiro poder da presciência dele, que é Barbelo. E ele a ungiu com sua bondade, até que se tornasse perfeita, não carecendo de qualquer valor, porque ele tinha ungido com a bondade do Espírito invisível. E ela, a luz, o auxiliou, quando ele derramou sobre ela. E imediatamente, quando a luz tinha recebido do Espírito, ela glorificou o Espírito Sagrado e a presciência perfeita, pela qual ela tinha vindo. E ela pediu que lhe desse um ajudante, que é a mente, e ele consentiu alegremente. E quando o Espírito havia consentido, a mente veio e auxiliou Cristo, glorificando ele e Barbelo. E todos estes surgiram no silêncio. E a mente quis realizar uma ação através da palavra do Espírito invisível. E a vontade dele se tornou uma ação e apareceu com a mente. A luz o glorificou, e a palavra acompanhou a vontade. Porque pela palavra, Cristo, o autogênes divino, criou tudo. A vida eterna, a vontade dele, a mente e a previsão serviram e glorificaram o Espírito invisível e Barbelo, pelos quais eles haviam surgido. E o Espírito Sagrado completou o autógenes divino, que é o filho dele, junto com Barbelo, para que ele pudesse auxiliar o Espírito puro invisível e poderoso, como o autógenes divino, o Cristo, a quem ele havia reverenciado com uma voz poderosa. Ele veio pela presciência, e o Espírito puro invisível colocou o autógenes divino de honestidade acima de tudo, e submeteu a ele toda a autoridade e a verdade que ele possui, para que conheça o todo, que foi aclamado com um nome exaltado acima de todos os nomes, porque esse nome será mencionado para aqueles que são dignos dele. Pois pela luz, que é Cristo, e a indestrutibilidade, através da dádiva do Espírito, as 4 luzes apareceram do autógenes divino. Ele esperou que eles o assistissem. E os 3 são vontade, pensamento e vida. E os 4 poderes são compreensão, graça, percepção e prudência. E a graça pertence ao éon luz Armosel, que é o anjo de luz no primeiro aéon. E há 3 outros aéons com este aéon: graça, verdade e forma. E a segunda luz é Oriel, que foi colocado sobre o segundo aéon. E há 3 outros aéons com ele: concepção, percepção e memória. E a terceira luz é Daveitai, que foi colocado sobre o terceiro aéon. E há 3 outros aéons com ele: compreensão, amor e ideia. E o quarto aéon foi colocado
sobre a quarta luz, Elelete. E há 3 outros aéons com ele, perfeição, paz e sabedoria. Estas são as 4 luzes que assistem o autogênes divino, e estes são os 12 aéons que assistem o Filho do Poderoso, o autogênes, o Cristo, através da vontade e da dádiva do Espírito Invisível. E os 12 aéons pertencem ao Filho do autogênes. E todas as coisas foram estabelecidas pela vontade do Espírito Sagrado através do autogênes. E pela previsão da mente perfeita, através da revelação da vontade do Espírito Invisível e da vontade do autogênes, o homem perfeito apareceu, a primeira revelação e a verdade. É ele quem o Espírito Puro chamou de Pígera Adamas, e ele colocou sobre o primeiro aéon com o poderoso, o autogênes, o Cristo, ao lado da primeira luz de Armosel, e com ele estão seus poderes. E o invisível lhe deu um poder mental imbatível. E ele falou, glorificou e saudou o Espírito Invisível, dizendo: Foi por ti que tudo surgiu, e tudo retornará para ti. Eu saudarei e glorificarei a ti, o autógenes, e os aéons, os 3, o Pai, a Mãe e o Filho, o poder perfeito. E ele, Adamas, colocou o filho dele, Sete, sob o segundo aéon, na presença da segunda luz, Oriel. E no terceiro aéon, a semente de Sete foi colocada sobre a terceira luz, Daveitai. E as almas dos santos foram colocadas lá. E no quarto aéon foram colocadas as almas daqueles que não conhecem o pleroma, e também aqueles que não se arrependeram imediatamente, mas que, se persistirem por um tempo e se arrependerem depois, eles estão ao lado da quarta luz, Elelete. Estas são criaturas que glorificam o Espírito Invisível. E a Sofia da Epinóia, sendo um aéon, concebeu um pensamento dela mesma pela concepção do Espírito Invisível e pela previsão. Ela queria produzir uma aparência por conta própria, sem o consentimento do Espírito. Ele não havia aprovado, sem o cônjuge dela e sem a apreciação dele. E embora a pessoa da masculinidade dela não tinha aprovado, e ela não tinha obtido a autorização, e ela havia pensado sem o consentimento do espírito, mesmo assim ela produziu. E devido ao poder invencível que existe nela, o pensamento dela não permaneceu inativo, e algo que era imperfeito e diferente de sua aparência saiu dela, porque ela havia criado aquilo sem seu cônjuge. E era diferente da aparência da mãe, pois tinha uma outra forma. E quando ela viu as consequências do seu desejo, aquilo se transformou numa serpente com cabeça de leão, e os olhos dele eram como chamas, como clarão. Ela o lançou para fora dela, para fora daquele lugar, para que nenhum dos imortais o visse, porque ela o havia criado em ignorância. E ela o rodeou com uma nuvem luminosa,
E ela colocou um trono no meio da nuvem, para que ninguém visse, exceto pelo Espírito Sagrado, que é chamado a Mãe dos Vivos. E ela o nomeou Yaltabaoth. Este é o primeiro arconte, que tomou um grande poder da mãe dele. E ele se separou dela e se dirigiu para longe do lugar em que ele havia nascido. Ele ficou forte e criou para si outros aéons, como uma chama de fogo luminoso que ainda existe hoje. E ele se juntou com a arrogância que existe nele e gerou autoridades para si. O nome do primeiro é Atote, a quem as gerações chamam de o ceifeiro. O segundo é Harmas, que é o olho da inveja. O terceiro é Calila ou Umbri. O quarto é Iabel. O quinto, Adonaios, que é chamado Sabaote. O sexto é Caim. Aquele a quem as gerações dos homens chamam de Sol é o sétimo, Abel. O oitavo é Abrizene. O nono, Iobel. O décimo é Armoupiel. O 11º, Melseir Adonem. O 12º é Belias, ou Beliel. É ele quem está acima da profundeza de Hades. E ele colocou 7 reis, cada um correspondente aos firmamentos do céu, sobre os 7 céus, e 5 sobre as profundezas do abismo, para que eles reinem. E ele compartilhou seu fogo com eles, mas ele não emitiu do poder da luz que ele havia tomado de sua mãe, porque ele é escuridão ignorante. E quando a luz havia se misturado com a escuridão, ela fez a escuridão brilhar. E quando a escuridão havia se misturado com a luz, ela escureceu a luz, e não ficou nem claro nem escuro, mas ficou uma penumbra. Agora, o arconte que é penumbra tem 3 nomes. O primeiro é Yaltabaoth, o segundo é Saclas, e o terceiro é Samael. E ele é ímpio em sua arrogância, porque ele disse: Eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Pois ele é ignorante da força dele e do lugar de onde ele veio. E os arcontes criaram 7 poderes para eles mesmos, e os poderes criaram para si 6 anjos, cada um, até se tornarem 365 anjos. E estes são os nomes das autoridades com seus corpos. O primeiro é Atote, e ele tem um rosto de ovelha. O segundo é Eloaiô, e ele tem um rosto de burro. O terceiro é Astapaios, e ele tem um rosto de hiena. O quarto é Ial. Ele tem um rosto de dragão com 7 cabeças. O quinto é Sabaoth. Ele tem um rosto de serpente, Naja. O sexto é Adonim. Ele tem um rosto de macaco. O sétimo é Sabed. Ele tem um rosto de fogo brilhante. Estes são os 7 da semana. Mas Yaltabaoth tem muitas faces, mais do que todos eles, para que ele pudesse pôr uma face diante deles quando ele desejasse, quando ele está no meio dos serafins. Ele compartilhou seu fogo com eles, por isso ele se tornou Senhor sobre eles. Por causa da glória e do poder que ele possuía da luz da mãe dele, ele se chamou Deus. E ele não respeitou o lugar de onde ele veio.
ele uniu os 7 poderes no seu pensamento com as autoridades que estavam com ele. E quando ele falou, aconteceu. E ele nomeou cada poder, começando pelo mais alto, bondade com a primeira autoridade, Atot. Previsão com o segundo, Eloaio. Divindade com o terceiro, Astapaio. Senhoria com o quarto, Ial. Reino com o quinto, Sabaote. Inveja com o sexto, Adonem. Compreensão com o sétimo, Sabateon. E estes têm um firmamento correspondente a cada éon céu. Eles foram nomeados de acordo com a glória que pertence ao 8º céu, para a destruição dos poderes. E havia poder nos nomes que foram dados a eles pelo seu originador. Mas os nomes que foram dados a eles, de acordo com a glória que pertence ao 8º céu, significam para eles destruição e impotência. Portanto, eles têm 2 nomes. E tendo criado tudo, ele organizou de acordo com o modelo dos primeiros aéons que tinha surgido, para que ele pudesse criá-los como aqueles indestrutíveis. Não porque ele tinha visto aqueles indestrutíveis, mas o poder dentro dele, que ele tinha tomado de sua mãe, produziu nele a aparência do cosmos. E quando ele viu a criação que o rodeava e a multidão dos anjos em sua volta, que tinha vindo através dele, ele disse para eles: Eu sou um Deus ciumento, e não há outro Deus além de mim. Mas anunciado isto, ele indicou aos anjos que o servem que existe outro Deus. Porque se não houvesse outro, de quem ele teria ciúmes? Então a mãe começou a se mover para lá e para cá. Ela percebeu a deficiência quando o brilho da luz dela diminuiu. E ela ficou escura, porque seu cônjuge não havia concordado com ela. E eu disse: Senhor, o que significa ela se moveu para lá e para cá? Mas ele sorriu e disse: Não pense que é como Moisés falou sobre as águas. Não. Mas quando ela havia visto a perversidade que tinha ocorrido e o roubo que o filho dela tinha cometido, ela se arrependeu. E ela foi dominada pelo esquecimento da escuridão da ignorância. E ela começou a ficar envergonhada. E ela não ousou retornar, mas ela estava circulando. E a movimentação é o ir para lá e para cá. E aquele arrogante tomou um poder da mãe dele, porque ele era arrogante, pensando que não tinha outro além da mãe dele. E quando ele viu a multidão dos anjos que ele havia criado, então ele se exaltou acima deles. E quando a mãe reconheceu que a vestimenta da escuridão era imperfeita, aí ela soube que seu cônjuge não havia concordado. Ela se arrependeu com muito choro, e o pleroma inteiro escutou a oração do arrependimento dela. E em nome dela eles solicitaram a bênção do Espírito puro invisível. Ele consentiu, e quando o Espírito invisível havia consentido, o Espírito Sagrado, a partir do pleroma deles inteiro, derramou a bênção sobre ela. Porque não foi o cônjuge dela que veio, mas ele veio até ela pelo pleroma, para que ele pudesse corrigir a deficiência. E ela foi levada não para o seu aéon, mas para um lugar mais elevado do que o filho dela,
para que ela esteja no 9º céu, até que ela tenha corrigido sua deficiência. E uma voz veio do Aeon céu sublime. O homem existe, e o filho do homem também. E o chefe arconte e Altabaote ouviu isto, e achou que a voz tinha vindo da mãe dele. E ele não sabia de onde tinha vindo realmente. A mãe, pai perfeita e sagrada, a previsão completa, a imagem do invisível que é o pai de tudo, e através do qual surgiu tudo, o primeiro homem. Porque ele revelou sua aparência numa forma humana. E o Ael inteiro do arconte-chefe estremeceu, e os alicerces do abismo balançaram. E o fundo das águas que estão sobre a matéria foi iluminado pelo aparecimento da imagem dele, que havia sido revelada. E quando todas as autoridades e o arconte-chefe olharam, eles viram a região inteira do fundo que estava iluminada. E através da luz, eles viram a forma da imagem na água. E ele disse para as autoridades que o servem: venham, vamos criar um homem de acordo com a imagem de Deus e de acordo com a nossa forma, para que a imagem dele se torne uma luz para nós. E eles criaram, por meio de seus respectivos poderes, de acordo com as características que foram dadas. E cada autoridade forneceu uma característica nos moldes da imagem que eles tinham visto na forma natural. E eles criaram um ser, segundo a aparência do primeiro homem perfeito. E eles disseram: vamos chamá-lo de Adão, para que o nome dele se torne um poder de luz para nós. E os poderes começaram. O primeiro, bondade, criou uma alma osso. E o segundo, previsão, criou uma alma nervo. O terceiro, divindade, criou uma alma carne. O quarto, senhoria, criou uma alma medula. O quinto, reino, criou uma alma sangue. O sexto, inveja, criou uma alma pele. O sétimo, compreensão, criou uma alma cabelo. E a multidão de anjos o ajudou. E eles receberam dos poderes as 7 substâncias da forma natural, para criar as proporções dos membros, a proporção do quadril e o funcionamento correto do conjunto de cada uma das partes. O primeiro começou a criar a cabeça. Eterapaope, Abron, criou a cabeça dele. Menisgestroet criou o cérebro. Asterecme criou o olho direito. Traspomosha, o olho esquerdo. Hieronumos, a orelha direita. Bissoum, a orelha esquerda. Aquioreim, o nariz. Banem, Eproum, os lábios. Amen, os dentes. Ibican, os molares. Basiliademe, as amígdalas. Asha, a úvula. Adaban, o pescoço. Shaaman, a vértebra. Dearsho, a garganta. Tebar, o ombro direito. O ombro esquerdo. Mniarchon, o cotovelo direito. O cotovelo esquerdo. Abitrion, a axila direita.
Evantem, axila esquerda. Cris, a mão direita. Beluai, a mão esquerda. Treneu, os dedos da mão direita. Balbel, os dedos da mão esquerda. Criman, as unhas dos dedos. Astrops, o seio direito. Barrop, o seio esquerdo. Baum, a articulação do ombro direito. Ararim, articulação do ombro esquerdo. Areche, a barriga. Ptatave, o umbigo. Senapim, o abdômen. Arachetop, as costelas da direita. Zabedo, as costelas da esquerda. Barias, o quadril direito. Pnout, o quadril esquerdo. Aben-lenarchei, a medula. Shnomenirorim, os ossos. Gesole, o estômago. Agromauna, o coração. Bano, os pulmões. Sostrapal, o fígado. Anesimalar, o baço. Topítero, os intestinos. Biblo, os rins. Roereror, os nervos. Tapéreo, a espinha do corpo. Hipous popoba, as veias. Pineborim, as artérias. Atoim men psepei, as respirações, que estão em todos os membros. Entoleia, toda a carne. Bedouk, a nádega direita. Arabei, o pênis. Eilo, os testículos. Sorma, os genitais. Gorma, Caio Shalabar, a coxa direita. Nebrit, a coxa esquerda. Pserem, os rins, músculos da perna direita. As aclas, o rim, músculo esquerdo. Ormaote, a perna direita. Emenum, a perna esquerda. Knix, a tíbia direita. Tupelon, a tíbia esquerda. Achiel, o joelho direito. Pnene, o joelho esquerdo. Piortoron, o pé direito. Boabel, os dedos do pé direito. Trachon, o pé esquerdo. Picna, os dedos do pé esquerdo. Miamai, as unhas dos pés. Labernion. E aqueles que foram designados sobre todos estes são Zatote, Armas, Calila, Jabel, Sabaote, Caim, Abel. E aqueles que são especialmente ativos nos membros são a cabeça, Jolimodrasa, o pescoço, e Ameash, o ombro direito, e Acoube, o ombro esquerdo, Verton, a mão direita, Oudide, a mão esquerda, Arbal, os dedos da mão direita, Lampno, os dedos da mão esquerda, Lecapar, o seio direito, Barbar, o seio esquerdo, e Mai, o peito, Pisandriaptis, articulação do ombro direito, Coade, articulação do ombro esquerdo, Odeor, as costelas da direita, Aspixish, as costelas da esquerda, Sinogshouta, a barriga, Aroup, útero, Sabalo, a coxa direita, Charcharb, a coxa esquerda, Shtaon, todos os genitais, Batinote,
a perna direita, Shosh, a perna esquerda, Sharsha, a tíbia direita, Aroer, a tíbia esquerda, Toeshta, o joelho direito, Aou, o joelho esquerdo, Charaner, o pé direito, Bastan, os dedos do pé direito, Arshen Teshta, o pé esquerdo, Marep Nout, os dedos do pé esquerdo, Abrana. 7 possuem poder sobre todos estes: Michael, Ouriel, Asmenedas, Sapasatoel, Ar-Morian, Rishiran, Amiorps. E aqueles que estão no comando dos sentidos são Archendecta. E aquele que está no comando das recepções é Deitarbatas. E aquele que está no comando da imaginação é Oma. E aquele que está sobre a composição é Aaxiaran. E aquele que está sobre todo o impulso é Riaramacho. A origem dos 4 demônios que estão no corpo todo são calor, frio, umidade e secura. E a mãe de todos eles é a matéria. Aquele que reina sobre o calor é Ptoloshopa. Aquele que reina sobre o frio é Ororotos. Aquele que reina sobre o que é seco é Erimacho. E aquele que reina sobre a umidade é Aturo. A mãe de todos estes, Onortoshrassai, fica entre eles, já que ela é ilimitável e ela se mistura com todos eles. E ela é verdadeiramente material, pois eles são nutridos por ela. Os 4 chefes dos demônios são Epemempe, que pertence ao prazer, Ioko, que pertence ao desejo, Nenentopni, que pertence à tristeza, Blaomen, que pertence ao medo, e a mãe deles todos é Aestesis, Oush, Epi, Ptoi. E dos 4 demônios surgiram paixões. E da tristeza vieram inveja, ciúme, incômodo, aborrecimento, dor, insensibilidade, ansiedade, lamentação, etc. E do prazer surge muita perversidade, orgulho vazio e coisas similares. Do desejo vem raiva, fúria, amargura, paixão amarga, insaciabilidade e coisas similares. Do medo vem temor, adulação, agonia e vergonha. Todas essas são como coisas úteis e também coisas más. No entanto, a percepção profunda do caráter verdadeiro delas é a Naru, que é a cabeça da alma material, porque ela pertence aos 7 sentidos, Oush, Epi, Ptoi. Este é o número dos anjos. Juntos, eles são 365. Eles todos trabalham nisto até que, membro a membro, o corpo material e natural foi concluído. Agora há outros no comando das paixões restantes, os quais eu não mencionei a você. Mas se você quiser conhecê-los, está escrito no livro de Zoroaster. E todos os anjos e demônios trabalharam até que eles haviam construído o corpo natural. E o produto deles ficou completamente inativo e imóvel por um longo tempo. E quando a mãe quis reaver o poder que ela havia dado ao arconte-chefe, ela fez uma petição à Mãe Pai do Todo,
que é muitíssimo misericordioso. Ele enviou por meio do decreto sagrado as 5 luzes abaixo para o universo dos anjos e do arconte-chefe. Eles o aconselharam que eles deveriam acionar o poder da mãe. E eles disseram para Yaltabaoth: assopre no rosto dele algo do seu espírito, e o corpo dele se erguerá. E ele soprou no rosto dele o espírito, que é o poder da mãe dele. Mas ele não sabia disto, pois ele existe na ignorância. E o poder da mãe saiu de Altabaoth e entrou no corpo natural, o qual eles haviam produzido, segundo a imagem daquele que existe desde o início. O corpo se moveu e ganhou força e era luminoso. E naquele momento, o resto dos poderes ficaram com ciúmes, porque ele havia surgido deles todos, e eles haviam dado poder ao homem, e a inteligência dele era maior do que a daqueles que o haviam criado, maior do que a do arconte-chefe. E quando eles reconheceram que ele era luminoso, que ele podia pensar melhor do que eles, e que ele estava livre da perversidade, eles o tomaram e o jogaram na região mais baixa de toda a matéria. Mas o abençoado, a mãe-pai, o misericordioso e beneficente, teve misericórdia do poder da mãe que havia vindo do arconte-chefe, pois eles, os arcontes, podiam ganhar força sobre o corpo natural e perceptível. E ele enviou, através do espírito beneficente dele e de sua grande misericórdia, um ajudante para Adão, a Epinoia, luminosa, que surge dele, que se chama vida. E ela auxilia a criação inteira, trabalhando com ele e o restaurando à sua totalidade. Ela o instrui sobre a descida da sua semente e sobre o caminho da ascensão, que é o caminho que ele veio para baixo. E a Epinoia luminosa estava escondida em Adão, para que os arcontes não a conhecessem, mas para que a Epinoia pudesse ser uma correção da deficiência da mãe. E o homem veio por causa da sombra da luz que está nele. E o raciocínio dele era superior a todos aqueles que o haviam feito. Quando eles verificaram, eles viram que o raciocínio dele era superior. E eles consultaram a ordem inteira de arcontes e anjos. Eles pegaram fogo e terra e água e misturaram com os 4 ventos flamejantes. E eles o forjaram em conjunto e causaram uma grande perturbação. E eles trouxeram ele, Adão, para dentro da sombra da morte, para que eles o formassem novamente pela terra, água, fogo e o espírito que origina na matéria, o qual é a ignorância da escuridão e do desejo, e o espírito falsificado deles. Esta é a tumba do corpo recém-formado, com a qual os ladrões haviam vestido o homem, o laço do esquecimento. E ele se tornou um homem mortal. Este é o primeiro que desceu, e a primeira separação. Mas a Epinoia da luz, que estava dentro dele, de Adão, ela é que iria despertar o raciocínio dele. E os arcontes o pegaram e o colocaram no paraíso. E eles disseram para ele: coma sem se preocupar, pois a luxúria deles é amarga,
e a beleza deles é depravada. A luxúria deles é enganação, e as árvores deles são ateísmo. A fruta deles é um veneno mortal, e a promessa deles é a morte. A árvore da vida deles eles haviam colocado no centro do paraíso. E eu irei ensinar a vocês qual é o mistério da vida deles, que é o plano que eles fizeram juntos, que é a aparência do espírito deles. A raiz desta árvore é amarga, e seus galhos são morte. Sua sombra é ódio, e a enganação está em suas folhas. Sua florescência é um unguento do mal, e sua fruta é morte. Desejo é a sua semente, e ela germina em escuridão. A morada daqueles que provam dela é Hades, e a escuridão é o lugar de repouso deles. Mas o que eles chamam de árvore da sabedoria do bem e do mal, que é a epinoia da luz, eles ficaram na frente dela, para que ele, Adão, não pudesse ver sua plenitude e reconhecer a nudez de sua infâmia. Mas fui eu quem propiciou que eles comessem. E eu falei para o Salvador: Senhor, não foi a serpente que ensinou Adão a comer? O Salvador sorriu e disse: A serpente ensinou eles a comer da perversidade da procriação, do desejo sexual e da destruição, para que Adão pudesse ser útil para ele. E Adão sabia que ele tinha sido desobediente ao arconte-chefe, devido à luz da epinoia que está dentro dele, a qual o fez mais correto no seu raciocínio do que o arconte-chefe. E o arconte queria incitar o poder que ele mesmo tinha dado para Adão. E ele trouxe um esquecimento sobre Adão. E eu disse ao Salvador: O que é o esquecimento? E ele disse: Não é como Moisés escreveu e como você ouviu, porque ele disse no primeiro livro dele, ele o colocou para dormir. Gênesis 2:21. Mas foi apenas na percepção dele, pois ele também disse através do profeta: Eu tornarei pesados os corações deles, para que eles não prestem atenção e não vejam. Então, a epinoia da luz se escondeu em Adão, e o arconte-chefe queria tirá-la da costela dele. Mas a epinoia da luz não pôde ser agarrada. Embora a escuridão a perseguiu, ela não a pegou. E ele retirou uma parte do poder dele. E ele fez uma outra criatura na forma de uma mulher, de acordo com a aparência da epinoia que havia aparecido em Adão. Ele pegou a parte que ele havia tomado do poder do homem e pôs na criatura fêmea. E não como Moisés falou, ele pegou uma costela e fez a mulher. E Adão viu a mulher ao lado dele. E naquele momento a epinoia luminosa apareceu. E ela removeu o véu que cobria a mente dele. E ele ficou sóbrio da embriaguez da escuridão. E ele reconheceu com sua contraparte e disse: Esta é de fato osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso, um homem deixará seu pai e sua mãe, e ele irá aderir à sua contraparte, e os dois serão uma carne, pois eles enviarão a companhia dele, e ele deixará seu pai e sua mãe. 3 linhas ilegíveis. E nossa irmã Sofia, é ela quem desceu em inocência para retificar a deficiência.
Portanto, ela foi chamada Vida, porque é a mãe dos vivos, pela previsão da soberania do oitavo céu, e através dela eles provaram da sabedoria perfeita. Eu apareci na forma de uma águia na árvore da sabedoria, que é a epinóia da previsão da luz pura, para que eu pudesse instruir e acordá-los para fora da profundeza do sono. Porque eles dois estavam em um estado decaído, e eles reconheceram sua nudez. A epinóia apareceu para eles como luz. Ela despertou o raciocínio deles. E quando Yaltabaoth percebeu que eles se afastaram dele, ele amaldiçoou a sua terra. Ele encontrou a mulher quando ela estava se preparando para o marido dela. Ele entregou a mulher para que o homem fosse dono dela, porque ele não sabia o mistério que tinha se passado através do decreto sagrado. E eles estavam com medo de renegar Yaltabaoth. E ele demonstrou a seus anjos a ignorância que está dentro dele. Ele os expulsou, Adão e Eva, do paraíso, e os vestiu com escuridão lúgubre. E o arconte-chefe viu a virgem que estava com Adão, e viu que a epinóia luminosa de vida havia aparecido nela. E Yaltabaoth estava cheio de ignorância. Quando a previsão do todo percebeu o que iria acontecer, ela enviou alguns assistentes e eles removeram vida divina de Eva. E o arconte-chefe a seduziu, e ela gerou 2 filhos, o primeiro e o segundo, são Elohim e Yahvé. Elohim tem um rosto de urso, e Yahvé tem um rosto de gato. Um é justo e o outro é injusto. Yahvé é justo, mas Elohim é injusto. Ele colocou Yahvé no comando do fogo e do vento, e Elohim ele colocou no comando da água e da terra. E estes ele chamou de Caim e Abel, com a intenção de enganar. Agora, até os dias de hoje, a prática sexual continuou devido ao arconte-chefe. E ele incitou o desejo de procriação naquela que pertence a Adão. E ele produziu as cópias dos corpos através da relação e os inspirou com seu espírito falsificado. Então, Sabaoth colocou os 2 arcontes no poder supremo, para que eles governassem sobre a tumba, corpo. E quando Adão reconheceu a aparência da sua própria previsão, ele gerou a aparência do filho do homem. Ele o chamou de Sete, de acordo com aquele da raça nos grandes aeons. Do mesmo modo, a mãe também enviou para baixo o espírito dela, que é a sua aparência, e uma cópia daqueles que estão no pleroma, pois ela preparou uma habitação para os aeons que desceram. E ele os fez beber da água do esquecimento, do arconte-chefe, para que eles não saibam de onde eles vieram. Deste modo, a semente permaneceu por um tempo, para que quando o espírito vier dos aeons sagrados, o espírito possa os erguer e curar a deficiência, para que o pleroma inteiro se torne sagrado e perfeito novamente. E eu disse para o Salvador: Senhor, então todas as almas serão trazidas com segurança para dentro da luz pura? Ele respondeu e me disse: coisas grandiosas surgiram em sua mente, porque é difícil explicar elas para outros, exceto aqueles que são da raça inalterável, aqueles em que descerá o espírito de vida,
e com quem ele permanecer com o poder. Eles serão salvos e se tornarão perfeitos e dignos da grandeza. Eles serão purificados de toda perversidade e envolvimentos com o mal naquele lugar. Então eles não têm outra preocupação, senão a incorruptibilidade apenas, para a qual eles direcionam a atenção deles, daqui por diante, sem medo, raiva, inveja, ciúmes, desejo ou ganância por nada. Eles não são afetados por nada, exceto apenas pelo estado de espírito na carne, a qual eles suportam enquanto esperam ansiosamente pela hora em que eles se encontrarão com os destinatários do corpo. Estes, então, são dignos da vida eterna, incorruptível e do chamado, pois eles resistem a tudo e suportam tudo, para que eles possam terminar a boa luta e herdar a vida eterna. Eu disse a ele: Senhor, as almas daqueles que não fizeram os trabalhos, mas os quais o poder do Espírito desceu, eles serão rejeitados? E ele respondeu e me disse: Se o Espírito desceu sobre eles, de qualquer modo eles serão salvos, e eles se tornarão melhores, pois o poder irá descer sobre todo homem, porque sem ele ninguém consegue se manter. E após eles nascerem, então, quando o espírito de vida aumenta e o poder vem e fortalece aquela alma, ninguém consegue desencaminhá-la com os trabalhos do mal. Mas naqueles que o espírito falsificado descer, estes são compelidos por ele e se desencaminham. E eu disse: Senhor, aonde irão as almas destes quando eles tiverem saído da carne? E ele sorriu e me disse: A alma, na qual o poder se tornar maior do que o espírito falsificado, é forte, e ela escapa do mal, e através da intervenção do incorruptível ela é salva, e é levada para cima, para o repouso dos aéons. Eu disse: Senhor, aqueles que, pelo contrário, não souberam a quem eles pertencem, onde estarão as almas deles? E ele me disse: Nesses, o espírito desprezível ganhou força quando eles se desencaminharam. E ele atormenta a alma e a atrai para os trabalhos do mal. Ele joga a alma no esquecimento e, após ela deixar o corpo, ela é entregue para as autoridades que vieram pelo arconte. E eles a prendem como correntes e a jogam na prisão novamente. Eles a acompanham até que ela se liberte do esquecimento e ganhe sabedoria. E se então ela se tornar perfeita, ela é salva. Eu disse: Senhor, como a alma pode ficar menor e retornar para dentro da natureza da mãe dela, ou dentro do homem? Então ele se alegrou quando eu perguntei isto e me disse: Realmente você é abençoado, porque você entendeu. Aquela alma é feita para seguir uma outra, em que está o espírito de vida. Ela é salva através dele, portanto, não é novamente jogada dentro de outra carne. E eu disse: Senhor, aqueles que compreenderam, mas mesmo assim se desviaram, aonde irão as almas deles? Então ele me disse: Eles serão levados para aquele lugar onde os anjos da pobreza vão, o lugar onde não há arrependimento. E eles serão detidos para o dia em que serão torturados aqueles que blasfemaram o Espírito, e eles serão punidos com punição eterna. E eu disse: Senhor, de onde vem o Espírito falsificado? Então ele me disse:
a Mãe Pai, que é rica em misericórdia, o Espírito Sagrado em todos os sentidos, aquele que é misericordioso e que simpatiza com vocês, a Epinóia da previsão da luz, ela fortaleceu a descendência da raça perfeita, junto com seu raciocínio e a luz eterna do homem. Quando o arconte-chefe percebeu que eles eram mais elevados do que ele, e eles superavam o raciocínio dele, ele então quis sabotar o raciocínio deles, sem saber que eles o superavam em raciocínio e que ele não seria capaz de capturá-los. Ele planejou com as autoridades, que são seus poderes, e eles juntos cometeram adultério com Sofia, e o destino amargo foi gerado através deles. Este é o último dos laços mutáveis. As mudanças do destino variam de forma imprevisível. Ele é mais resistente e mais forte do que ela, com quem os deuses se uniram, e do que os anjos e os demônios e todas as gerações até hoje. Porque daquele destino veio cada ato imoral, e injustiça, blasfêmia e a corrente do esquecimento e da ignorância. E cada ordem rígida e ofensas graves e grandes medos. Desse modo, a criação inteira foi cegada, para que eles não conhecessem Deus, que está acima de todos eles. E por causa da corrente do esquecimento, as ofensas deles foram escondidas, pois eles estão presos a medidas, e tempos, e momentos, já que o destino é senhor sobre tudo. E o arconte-chefe se arrependeu de tudo o que tinha surgido através dele. Desta vez, ele planejou trazer um dilúvio sobre o trabalho do homem. Mas a grandiosidade da luz da previsão informou Noé, e ele proclamou para todos os descendentes que eram filhos dos humanos. Mas aqueles que eram estranhos a ele não deram ouvidos. Não foi como Moisés falou. Eles se esconderam numa arca. Mas eles se esconderam num lugar. Não apenas Noé, mas também muitas outras pessoas da raça inalterável. Eles entraram num lugar e se esconderam numa nuvem luminosa. E Noé reconheceu sua autoridade, e aquela que pertence à luz estava com ele, tendo brilhado sobre eles, porque o arconte-chefe havia trazido escuridão sobre toda a terra. E o arconte planejou com seus poderes. E ele mandou seus anjos para as filhas dos homens, para que eles tomassem algumas delas para si mesmos e gerassem filhos para diversão própria. E primeiramente eles não conseguiram. Quando eles falharam, eles se reuniram novamente e fizeram um plano juntos. Eles criaram um espírito falsificado, que se parecesse com o espírito que havia descido, com o intuito de poluir as almas através dele. E os anjos se transformaram de suas aparências para a aparência dos cônjuges delas, as filhas dos homens, preenchendo elas com o espírito da escuridão, que eles haviam misturado para si e com o mal. Eles trouxeram ouro, prata e um presente, e cobre e ferro e metal, e todos os tipos de coisas. E eles conduziram as pessoas que os haviam seguido para grandes aborrecimentos, desencaminhando elas com muitas ilusões. Elas, as pessoas, envelheceram amarguradas, pois elas trabalharam incansavelmente até o fim de suas vidas e não encontraram o repouso. Elas morreram sem ter encontrado a verdade e sem conhecer o Deus da verdade. E deste modo,
a criação inteira foi escravizada para sempre, desde a fundação do mundo até agora. E eles tomaram mulheres e geraram crianças através da escuridão, com a aparência do Espírito. E eles fecharam seus corações, e eles se endureceram pela rudeza do espírito falsificado até hoje. Eu, portanto, a pronóia perfeita do todo, me transformei na minha semente, pois eu existia antes, caminhando por cada estrada. Porque eu sou a abundância da luz, eu sou a lembrança do pleroma. E eu entrei no reino da escuridão e resisti, até que cheguei ao centro da prisão. Os céus do caos estremeceram, e eu me escondi por causa da perversidade deles, e eles não me reconheceram. Eu voltei novamente uma segunda vez e prossegui. Eu vim daqueles que pertencem à luz, que sou eu, a lembrança da pronóia. Eu entrei no meio da escuridão e dentro de Hades, já que eu buscava completar minha tarefa, e os céus do caos estremeceram, para que eles caíssem sobre aqueles que estão no caos e os destruíssem. E novamente eu corri para a minha raiz de luz, para que eles não fossem destruídos antes do tempo. Ainda por uma terceira vez eu fui. Eu sou a luz que existe na luz. Eu sou a lembrança da pronóia. Para que eu pudesse entrar no centro da escuridão e no centro de Hades. E eu enchi meu rosto com a luz, contemplando o fim do aéon deles. E eu entrei no meio da prisão, que é a prisão do corpo. E eu disse: aquele que escuta, que levante do sono profundo. E ele chorou e derramou lágrimas. Lágrimas amargas ele derramou e disse: quem é que chama meu nome? E de onde veio esta esperança até mim, enquanto eu estou nas correntes da prisão? E eu disse: eu sou a pronóia da luz pura. Eu sou o raciocínio do Espírito puro que te elevou para o lugar digno. Se levante e lembre que foi você quem ouviu. Siga sua raiz, que sou eu, o misericordioso, e se resguarde contra os anjos da pobreza e os demônios do caos, e todos aqueles que te seduzem. Tenha cuidado com o sono profundo e com a opressão de dentro de Hades. Eu o ergui e o selei com 5 selos na luz da água, para que a morte não tivesse poder sobre ele daqui por diante. E veja, agora eu devo retornar para o Aéon perfeito. Eu completei tudo para você em sua audição. E eu te disse tudo, para que você escreva e dê secretamente para seus espíritos companheiros, pois este é o ministério da raça inalterável. E o Salvador apresentou estas coisas a ele, para que ele escrevesse e guardasse em segurança. E disse: amaldiçoados sejam todos aqueles que trocarão estas coisas por um presente, ou comida, ou bebida, ou roupas, ou qualquer outra coisa do tipo. E estas são as coisas que ele apresentou a João em um ministério. E imediatamente ele desapareceu. E João foi até seus companheiros discípulos e relatou a eles o que o Salvador havia lhe contado. Jesus Cristo. Amém. O apócrifo, de acordo com João.